Olá, Plastilover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo Orozco, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. São, relógio novo, 7 horas e 52 minutos, exatamente, em inglês dessa vez. E vamos dar continuidade naquele assunto que nós já havíamos começado no outro dia, não é verdade? Nós falávamos sobre os periféricos utilizados na transformação dos materiais plásticos, né? Periféricos, só para dizer, já que os materiais ficam no entorno, na periferia do equipamento de transformação. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar sobre plástico com vocês. Eu sou um Plastilover, né? Eu já trabalho com plástico há bastante tempo, estou no mercado já há cerca de 30 anos, tive a possibilidade de ensinar as pessoas a trabalharem com plástico. Maior parte das pessoas com quem eu tive esse contato, que eu pude mostrar os meandros dessa caminhada, hoje estão aí no mercado, tendo sucesso, obtendo oportunidades de trabalho melhor, né? Conseguindo se manter no emprego, nossa, em época de pandemia, quando nós conseguimos manter o emprego e ainda evoluir na carreira, eu acho que é isso que nos diz que nós estamos no caminho certo. E o conhecimento faz isso com a gente, né? Permite que nós fiquemos no caminho certo, né? Que a gente continue aí. Falávamos já sobre os dosadores e hoje vamos falar sobre os processos de secagem. Mas aí vem a pergunta antes: secar plástico? Mas desde quando o plástico absorve água? Cara, tem esse lance? Alguns materiais plásticos têm na sua estrutura molecular elementos que gostam da água, né? Que gostam do hidrogênio da água, né? Gostam dessa composição eletromagnética atômica, né, da macromolécula. E é esse gostar, esse querer a água que faz com que a água acabe entrando, sendo absorvida pelos materiais poliméricos e ficando entre as macromoléculas. São os materiais que nós chamamos de higroscópicos. Com G mesmo, higroscópicos. São materiais que absorvem água. E existem materiais poliméricos que não são higroscópicos, eles não absorvem água, porque eles não têm dentro das suas estruturas macromoleculares esses elementos que eu disse, elementos eletronegativos, como o nitrogênio, o oxigênio, né? E quanto mais eletronegativo for o elemento presente na cadeia molecular do polímero, maior a capacidade dele de se aproximar da água, né? Então, quando tem nitrogênio, por exemplo, o nitrogênio gosta muito da água, né? A ponto de fazer ponte de hidrogênio. As poliamidas, por exemplo, quando elas absorvem água, a ligação secundária que se forma entre a molécula da água e a molécula da poliamida é uma ligação do tipo ponte de hidrogênio bastante resistente, ao ponto de que espera-se que o nylon tenha um nível de umidade no momento do processamento baixo, 0,03, 0,04% em massa da quantidade de água dentro da massa polimérica. E depois do processo de transformação, algumas peças são hidratadas para que absorva novamente a água. Porque a água, no caso da poliamida, quando faz essa ligação secundária, ele acaba agindo como plastificante. Mas para o processamento, a água é péssima. Ela é péssima. É um horror falar isso, né? Porque alguns desses materiais são obtidos pelo processo de policondensação. E a água acaba sendo um resultado da polimerização. Forma polímero mais água, né? Mas quando você tem água, polímero, pressão e temperatura, esse processo vai ser revertido e aí ocorre uma quebra das cadeias macromoleculares, o material degrada, libera gás, né? Saca aquelas manchas prateadas né? Como se tivesse espirrado, né? E isso é muito prejudicial, porque prejudica o material durante o processamento ou prejudica o material depois na aplicação. Ou ainda o que é pior, prejudica o material nos dois casos. Aí é muito ruim mesmo, não é verdade? Aí é muito ruim. Então, há necessidade de que os processos de secagem sejam efetivos. Há necessidade de que os processos de secagem sejam efetivos no sentido de retirar a água presente, seja na superfície dos grânulos, no caso dos materiais não higroscópicos, porque aí ele não é absorvido, ele é apenas adsorvido, seja o caso dos materiais higroscópicos, em que a água é absorvida. Então, tanto um caso quanto o outro, para o processamento de polímeros, a água é prejudicial. Então, a necessidade de que você utilize um artifício de secagem. E esses artifícios de secagem são dos mais diversos modelos e formas de
ação. E esses equipamentos têm formas diferentes de agir. Então, vou até colocar uma imagenzinha aqui, ó, começar lá. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre os secadores e os desumidificadores. Existem alguns modelos de secadores, vou mostrar pelo menos 2 modelos para você, o funcionamento de um pelo menos, e existem alguns modelos de desumidificadores. Também mostrarei o funcionamento de um deles pelo menos, de maneira que a gente possa realmente compreender de que maneira que esses equipamentos podem ser saudáveis para a produção dos materiais plásticos. Dentro dos secadores, o que é mais largamente utilizado na indústria de transformação são as estufas de bandeja, né? Então existem as estufas de bandeja. Esse equipamento, a estufa de bandeja, é um dos mais largamente utilizados na indústria de transformação. E para muitos materiais ele funciona a contento. Olha que legal! Ele funciona a contento. E de que maneira que ocorre a retirada da água? Existe um sistema de aquecimento do ar e aí o ar é insuflado para dentro desse equipamento. O material plástico é colocado em bandejas. E essas bandejas devem ter uma distância relativamente grande entre uma bandeja de 5 centímetros. Né? Isso é 50 milímetros de distância. É o indicado para a distância entre as bandejas. E a bandeja não pode ter uma altura superior a 3 centímetros, 30 milímetros. Isso porque há necessidade que o material plástico, que o ar passe pelo material plástico. Para os materiais que apenas adsorvem a água, e aí vale uma explicação. Adsorção e absorção. A absorção acontece nos materiais higroscópicos. Ocorre a absorção da água em nível molecular e a água fica lá na massa polimérica e faz ligação secundária com a macromolécula. E a adsorção, o material não é absorvido, mas ele fica em torno da partícula, né? E qualquer uma das duas formas ele vai atrapalhar o processo produtivo e também vai dificultar. As bandejas, as estufas de bandejas precisam seguir essas orientações, a distância entre as bandejas e a altura máxima de material. Por que isso? Porque não tem como o material passar. O ar não passa pelo material plástico, não passa, ele fica circulando ali. E uma outra característica, não é um ar seco, é um ar do meio ambiente, do ambiente que está inserido. Se o ambiente estiver úmido, o ar vai ser úmido. E aí tem um perigo. Um material como o nylon, por exemplo, que gosta muito de água, muitas vezes a estufagem em bandeja permite que a água fique presente lá em um nível maior do que aquele recomendado pelo fabricante. E aí nós temos problemas de mancha, né, de espirro, marca prateada nas peças. Né? Isso sem pensar no outro fator que é a hidrodegradação. Né? Nós falamos sobre alguns processos de degradação outro dia aí, né? Oxidegradação, fotodegradação e hidrodegradação. Né? É o caso da degradação em presença de água. Acontece nas poliamidas, no PBT. A água no polibutileno, telefitalato é quase um veneno, mas estraga impressionantemente. Ao ponto de que se você moer o PBT e misturar o pó com o grânulo e não secar adequadamente, o seu processo provavelmente vai ser muito prejudicado e você vai perder muita propriedade mecânica na injeção de peças em PBT. Então fica a dica aí, a necessidade de secagem e talvez a estufagem não seja o suficiente por conta da presença dos pós, tá bom? Então, material moído, você redobra a atenção com relação à secagem. Existe um outro método de secagem que são os secadores, os funil secador. Então, o funil secador é aquele que tem um dispositivo que permite a passagem de ar aquecido constantemente pelo material. E olha, esse exemplozinho aí é bastante interessante. Porque veja só, existe um sistema que vai criar o fluxo de ar, o ar vai passar por um sistema de aquecimento elétrico, provavelmente resistências. Esse ar aquecido é soprado de baixo para cima do material, mantendo aquele material que está mais perto do funil, perto da goela da máquina de transformação, né? É goela o nome que chama daquela parte final do funil quando ele entra dentro do cilindro de plastificação. Então, bem perto da goela, há a montagem da entrada de ar e esse ar vai constantemente passando pelo material.
Se você fizer um cálculo considerando a capacidade do funil e o tempo de estufagem, eu consumo, sei lá, 10 kg de material por hora, então eu preciso de um funil aquecido, dependendo do material que precisa de 4 horas de estufagem, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma listinha do que é recomendado. Então, se o material precisa de 4 horas de estufagem, eu vou precisar de um funil de pelo menos 40 quilos, né? Para que o material que está lá no topo, que acabou de entrar, permaneça pelo menos 4 horas em contato com o ar aquecido para que perca água. Isso pensando no material que ainda tem a água, tá bom? Há casos em que, por exemplo, o material sai da estufa e se ficar fora da estufa um tempo grande, né? E isso acontece muito na indústria de transformação, né? Muitas vezes por falta de conhecimento ou instrução, as pessoas acabam retirando o material da estufa, né? Coloca num saco, coloca do lado da máquina. As primeiras peças, até perto da metade do saco, vai ó, lindo. Mas daí para frente começa a aparecer as primeiras marcas de umidade, né? Então você deve tirar o material da estufa para ser consumido, não pode esquecer isso daí. E isso no caso do funil com aquecimento, isso é muito diminuído, por conta de que constantemente o material vai estar em contato com a parte aquecida. Mas veja lá, também, e nesse caso aí dá para perceber que o ar é retirado do ambiente. Quando o ar é retirado do ambiente, ele acaba sendo carregado, acaba arrastando consigo a água do ar, a água do ar que a gente respira. Uma parte de todo o ar que a gente respira é vapor d'água, né? E aí acontece isso daí, ó, tem uma ventoinha, ele vai retirar o ar do ambiente. Se você tiver um sistema fechado, isso minimiza, tá bom? Mas se o sistema não for fechado, se for como o anterior, a imagem anterior, só para vocês lembrarem, né, rapidinho. Se for um sistema como esse daqui, em que o ar não é no sistema circulante, né? Veja, tem uma saída de ar aqui por cima do funil. Mas a entrada, esse ar que sai, ele não está sendo demonstrado para ser reaproveitado. E você pode reaproveitar. Quando você reaproveita esse ar que está saindo do funil, você ganha em consumo de energia. Né? Porque o ar já está aquecido, você estipula a temperatura que ele vai passar pelo funil de secagem e aí ele passa mais aquecido, né? E aí também com um pouco menos água e vai passar pelo material, vai retirar essa água. O ideal é que tenhamos um sistema de retirada da água, mas aí é um outro equipamento, né? Um equipamento que nós chamamos de desumidificador. Então, voltando aqui, secador. Secador é aquele equipamento que tem a circulação forçada de ar e de um ar aquecido que vai ter contato com o material. No caso das estufas em bandejas, no caso do funil secador, o ar passa pela entrada do funil e permanece secando o material constantemente, né? Então, aí nesse caso já há uma necessidade de cálculo para saber a capacidade que você precisa ter no funil para garantir o tempo de estufagem. Beleza? Então, se liga aí. Quando nós falamos em desumidificador, uma coisa que me vem na cabeça são os mecanismos em que a água entra no material e os mecanismos em que a água vai ser retirada do material. Eu disse que a água gosta muito, né, dos elementos eletronegativos presentes nos materiais poliméricos. Isso é bem verdade. Então existem muitos materiais que são higroscópicos, existem materiais que não são higroscópicos. Eu tenho uma tabelinha aqui, ó, de exemplos de materiais higroscópicos e exemplos de materiais não higroscópicos. De forma geral, os materiais não higroscópicos não precisam de processo de secagem. E de forma geral, né, e os materiais higroscópicos precisam de um sistema de secagem. A presença de aditivos nos compostos poliméricos, aditivos que gostam da água, aditivos que absorvem água, levam os materiais, mesmo os não higroscópicos, à necessidade de secagem.
Por exemplo, PP com talco, né? Isso é um exemplo de material que não é higroscópico, mas a presença do talco, que é um composto que gosta da água, né? Hidrofílico, ele acaba tornando o PP higroscópico, absorve água. Então você tem necessidade de secagem dele, mesmo ele não sendo higroscópico. Então se liga aí, os materiais no estado natural podem não ser higroscópicos, mas a adição de aditivos que gostam da água tornam ele higroscópicos ou tornam ele necessários a passagem pelo processo de secagem. Beleza? Então, PET, PBT, policarbonato, poliamida, PMMA são materiais que realmente absorvem água, são materiais que a água gosta muito deles, são materiais que a água entra entre as macromoléculas e fica presente lá. Então tem uma macromolécula aqui, outra aqui, e a água faz uma ligação secundária forte. Como é que você faz o processo para retirar essa água? Você aquece. O aquecimento das macromoléculas, se dá calor às macromoléculas, primeira coisa ocorre o afastamento delas e depois elas ganham movimento. Esse ganhar de movimento permite que a água tenha contato com o ar seco que está passando por ela, o ar aquecido, e aí ela se prende ao oxigênio do ar, por exemplo, o nitrogênio do ar, né? E é arrastada para fora do material plástico, diminuindo aquele impacto que ela causaria. Vou mostrar para vocês agora um esquema de um desumidificador. Vou mostrar até um filminho para vocês, para ver se eu consigo explicar. Não é muito curto não, mas é rapidinho, tá bom? Esse aqui é um desumidificador em visão explodida, né? Uma animação bem interessante. E aí ele fala sobre o aspecto da regeneração da célula de retirada da água, né? Porque ela também, então é assim, então tem um sistema que aquece o ar, passa o ar quente pelo material, o ar quente retira a água, esse ar úmido é resfriado, esse resfriamento faz com que a água tenha um ponto de orvalho, esse resfriamento, novamente ele passa pela sílica resfriado e ele faz com que a água tenha um ponto de orvalho entre menos 20 e menos 40 graus. Não significa que a água vá formar o orvalho nessa temperatura, mas significa que a quantidade de energia que ela tem para que se forme uma gota, para que ela, né, forme uma gotícula, forme um orvalho, é tão pouca que ela não consegue formar essa gotícula em menos temperatura, em menos de 20 graus, né? Menos 20 graus Celsius. Acima dessa temperatura, a água não forma ponto de orvalho e o que favorece a retirada dela. Difícil entender esse negócio de ponto de orvalho, né? Ponto de orvalho é o ponto na qual as moléculas de água começam a se juntar até formar uma gota, né? Então de manhã cedinho em cima das folhas das plantas tem aquele orvalho, né? E é daí que vem a ideia. E à medida que você vai secando o ar, que você vai retirando as moléculas de água, menos água, maior dificuldade de união dessas gotículas, né? E aí faz com que você tenha cada vez menos energia necessária para que ela volte a formar a gotícula. Então, quanto mais seco tiver o ar, menor é a temperatura do ponto de orvalho. Então vou voltar aqui no desumidificador, né? Tá rodando um videozinho, e aí nesse vídeo, não sei se vocês prestaram atenção, existem 3 fases. A primeira fase, o ar frio passa pela sílica, é retirada a água, ele passa pelo sistema de aquecimento e entra dentro do funil onde tem o material. Esse ar que sai do desumidificador, aí ele já está mais frio, né? Deve estar na temperatura perto de 90 graus, ele está carregado com água, ele volta para o sistema, ele é resfriado, ele passa pelo processo de troca de calor. Esse resfriamento, depois do resfriamento, ele passa novamente pela sílica, é retirado o excesso de água, ele passa pelo aquecimento e volta. Por seu lado, a sílica que vai absorvendo essa água, ela precisa ser regenerada. E nesse tipo de desumidificador, existe um momento em que a sílica passa pelo processo de secagem. Aí um ar quente é soprado para dentro, né, no fluxo contrário então, nesse sentido, o ar frio passa pela sílica, deixa a água e vai secar o material plástico.
Nesse sentido, o ar quente passa pela sílica e seca a sílica. Então, temperatura lá perto dos 200 graus, 180, 230, o ar desce, passa pela sílica e aí seca a sílica, deixando ela regenerada para o próximo passo. E o próximo passo é o resfriamento da sílica, porque lembra, o ar, no momento da secagem, tem que passar pela sílica seca, e esse é o momento. Então, tem o processo de secagem, o processo de aquecimento e secagem da sílica, e depois o processo de resfriamento da sílica, deixando ela pronta para o próximo episódio, que é a passagem novamente do ar úmido que vem do desumidificador. Então veja, são sistemas separados, aparentemente, né? Porque esse ar que sai do desumidificador, ele é utilizado para resfriar a sílica, lá para perto dos 70 graus Celsius, né? E da mesma maneira o ar quente é utilizado para regenerar a sílica. Me parece que esse processo de utilização, regeneração tem um prazo de validade, então fica ligado aí, Plastilove. A manutenção dos equipamentos é tão importante quanto o uso deles, né? Cuidar bem do equipamento, cuidar bem dos seus periféricos, garante uma sobrevida do seu processo produtivo com qualidade, com garantia do resultado, tá bom? Manutenção é fundamental. Nós vamos fazer logo mais um vídeo falando sobre os aspectos relacionados com a manutenção, mas aí fica ligado aí que vai dar tudo certo. Tranquilo até aqui? Tranquilão? Então, secadores, desumidificadores, né? O processo de secagem é aquele no qual o ar apenas aquecido tem contato com o material plástico e tende a retirar a água. Fundamentalmente, para os secadores, você utiliza para materiais não higroscópicos ou cuja absorção de água é bastante superficial, não se aprofunda nos níveis macromoleculares. No caso dos materiais em que a absorção é em nível molecular, então PET, PBT, nylon, policarbonato, acrílico, né? Os materiais que sofrem mesmo com a água, sofrem até despolimerização ou degradação do processo produtivo, o ideal é usar os desumidificadores. Existe uma curva que indica qual é o tempo ideal para a secagem quando você tem um desumidificador em ação. E dois aspectos precisam ser considerados: a temperatura e o tempo de secagem. Cada material plástico, dada a sua estrutura macromolecular, acaba tendo uma quantidade de água absorvida e isso denota uma quantidade de tempo de exposição a certa temperatura. A temperatura utilizada depende do material, porque se você utilizar uma temperatura maior que a temperatura de amolecimento do material, ele vai se impregnar. E eu tenho uma história para contar, né? Numa empresa que eu trabalhei, no primeiro dia tinha um desumidificador, eles estavam desumidificando um polietileno que era sobrecarregado com uma carga mineral que absorvia muita água. Então havia necessidade de desumidificar aquele composto de polietileno de alto peso molecular. Porém, por falta de informação dos caras, e até me perguntaram no dia, né, no primeiro dia de trabalho, imagina só, eu molecote novo, né, e essa era a terceira empresa em que eu trabalhava, né, então eu tinha feito estágio em duas, uma naquela primeira que eu, inclusive, fiz os primeiros passos no plástico, depois trabalhei numa empresa um pouco maior, e acabei sendo efetivado nessa terceira empresa que passei por esse evento. E o que aconteceu? Eles pensaram o seguinte: desumidificar significa retirar a água, então para retirar a água a temperatura acima de 100 graus. Acima de 100 graus o polietileno amolece, né? Já passou da temperatura de amolecimento da superfície dos grãos. O que aconteceu então? Todo o material que está dentro do desumidificador impregnou-se uns nos outros, uns grânulos nos outros, e nós foi preciso o uso de um caminhão Munk para retirar a borra de material que formou lá dentro. Cara, impressionante isso, viu? Então, tomem cuidado aí, né? Respeite a temperatura que o material é utilizado para que não aconteça a aglutinação das partículas umas nas outras, e aí você vai ter muito trabalho para dar sequência no processo produtivo. Quanto maior a quantidade de água presente no material, maior a necessidade de tempo e temperatura para a secagem, né? Respeitando as características.
mas de forma geral, 4 horas é o suficiente para retirar a água da grande maioria dos materiais poliméricos. Né? A maioria deles, com 4 horas de estufagem dentro da temperatura indicada, é o suficiente para diminuir para níveis abaixo de 0,02, 0,03% em água, que é o saudável para o processamento. Outro aspecto que é muito considerado quando nós falamos de secagem, né, é o ponto de orvalho. Né? É necessário cuidar no deshumidificador que o ponto de orvalho seja fiel. Né? Existem ensaios que determinam a quantidade intrínseca de água dentro do material. Carl Fischer, por exemplo. E aí é nesse Carl Fischer que você vai entender se seu processo de secagem está sendo suficiente. Porque tem a recomendação do fabricante. Né? Então, olha lá, existem materiais que a temperatura varia mais ou menos 10 ou 20 graus do mínimo para o máximo. Né? Alguns materiais têm uma possibilidade maior, que é o caso do acetal, né? De 80 a 120 graus, ou os poliésteres, olha lá. E existe uma diferença grande, hein, do PBT para o PET. Tem que lembrar disso daí, né? O polibutileno terefitalato, ele trabalha com a temperatura de secagem muito menor do que o polietileno terefitalato, né? Que é o PET. Então o PET precisa de uma temperatura acima de 175 graus para que a água seja retirada. E lembrar que o PET precisa de acima de 180 graus para que as moléculas estejam no estado cristalino. Vai ser uma história para um próximo vídeo que a gente vai trocar ideia depois, tá bom? Se você se você quiser essa tabela, se você não tiver contato com ela, dá um salve para mim aí nos comentários, ou manda um e-mail para mim no marcelo.orosco@c3p2.com.br, que eu vou mandar essa tabela para você também, tá bom? Fica ligado aí. Os olefínicos, de forma geral, a temperatura não deve passar dos 100 graus, né? Olha que legal, Gabriel. Os olefínicos, de forma geral, não devem passar dos 100 graus da temperatura de secagem por conta do amolecimento da partícula no entorno, e aí vai fazer com que ela se aglutine, né? E você vai ter dificuldade na alimentação desse material. Vou deixar a imagem do deshumidificador rodando, né? Ela é bastante complexa e às vezes a gente fica com algumas dúvidas com relação ao funcionamento dele. Mas já existe um tipo de deshumidificador, e eu acho que é uma novidade que vem chegando aí, que é o seguinte: ele não só retira a água do ar que vai passar pelo material, mas ele tem uma membrana que também diminui a passagem de oxigênio. Então aqueles materiais que sofrem a degradação baseada no oxigênio, a oxidegradação, né? Eles sofrem no deshumidificador. Então quando o ar quente e seco passa por ele, ele passa com oxigênio, e aí ocorre a mudança na coloração. As poliamidas acontece isso, né? O ABS também. Quando você passa ele no processo de secagem, o oxigênio reage com as macromoléculas, provocando uma descoloração ou um amarelamento. Normalmente é pouco, né? Não é uma coisa assim, nossa, acabei com o meu material. Mas isso acontece. E os novos sistemas de deshumidificação são compostos por membranas que retêm o oxigênio na passagem. Então, o ar que passa com uma quantidade de nitrogênio e CO2 muito maior, que são inertes no caso da degradação dos materiais plásticos. Chamam esse sistema de nitro dryer, né? Porque a composição é principalmente baseada em nitrogênio e CO2. E aí, além da retirada de água, você não vai ter a degradação oxidativa, né? E isso é um grande sucesso para a preparação dos materiais poliméricos. Beleza aí? Eu acho que eu falei as coisas que eu devia falar, né? Então nós falamos hoje, olha, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, só para vocês saberem, né? Plastic Lovers, sejam sempre muito bem-vindos, né? Todas as vezes que vocês tiverem a oportunidade, assistam o meu vídeo, os meus vídeos, né? Acompanhem o meu canal. Me sigam nas redes sociais, compartilhem os conteúdos com as pessoas que vocês conhecem que podem precisar dessas informações, né? Eu tenho amigos que por vezes pedem para que os seus meninos, né, os seus alunos, seus funcionários assistam a alguns vídeos postados no canal do Marcelo Orosco, para que eles absorvam essa informação. E façam isso, gente. Tem muita gente aí que precisa desse tipo de informação e não tem acesso.
Então a gente não pode deixar essas pessoas sem essa informação. Então compartilhe os meus conteúdos nas suas redes sociais. Deixe seu like aí, né? Gostou do vídeo? Já deixa o seu like, né? Não dá chance de perder aí. Não dá a chance de que essa informação se perca. Hoje nós falamos sobre os periféricos, falamos sobre a presença, a questão dos secadores versus desumidificadores, secadores ar quente apenas, desumidificadores ar quente e seco, e apresentei uma tecnologia inovadora que está chegando no mercado, né, que é a nitrosecagem. A nitrosecagem, ela tem uma membrana que retira o oxigênio, o que favorece que o material não se degrade frente à presença desse elemento, que é a oxidegradação. E aí, gostaram do vídeo? Gostaram das nossas informações? Eu espero que sim. Cara, foi o maior prazer estar com vocês. A gente vai continuar aqui no canal, vai continuar postando coisas importantes, né? Para você que está no mercado, você que é um Plastic Lover querido, fica ligado. Fiquem com Deus, o maior prazer, Marcelo Orozco. Um abraço.